Encerrou ontem o Gilmar Palusa, né? O festival que o Gilmar Mendes fez lá em Portugal. Ele faz todo ano lá em Portugal com o objetivo de arrecadar dinheiro de corruptos brasileiros e dizendo que é um fórum jurídico e coisa e tal. No final das contas não tem nada de jurídico naquilo ali. E teve dificuldade de arrumar gente para palestrar, ninguém queria entrar nessa roubada de fórum jurídico. Acabou que no final das contas só quem participou foram jornalistas e o pessoal da esquerda. Ninguém, gente séria, não quis participar. Uma vergonha total, né? Só que foi complementada essa vergonha com Gilmar Mendes em modo Joel Santana, cara, tentando falar inglês aqui, um inglês muito porco do Gilmar Mendes, impressionante mesmo, tá? Assim, olha só, eu como um brasileiro que eu tô passeando muito aqui pelos Estados Unidos, volta e meia tô por aqui, coisa e tal, eu percebo uma coisa aqui, que o pessoal aqui meio que caga pra quem fala inglês mal, tá? Um monte de gente fala inglês mal aqui, isso não é uma coisa assim que seja o fim do mundo no final das contas, você falar inglês mal, tá? Desde que você consiga ser entendido pelas pessoas, isso é o que importa, o resto meio que não interessa, né? Mas que fica estranho num evento que se propõe a ser internacional, né? Ele tá dizendo aqui ó, que vai fazer uma edição mundial do Gilmar Palusa, não sei o que lá, e coisa e tal. Ficou feio esse inglês do Gilmar Mendes aqui. Vamos ouvir o Gilmar Mendes falando aqui, e eu vou falar para vocês que a vergonha não é essa. Isso aqui não é vergonha. Não falar inglês não é vergonha para ninguém, né? Agora, a vergonha é o Gilmar Palusa em si, e o fato de que essa edição ficou totalmente queimada, né? Ninguém quis participar desse negócio exatamente porque sabe que é uma roubada isso daí, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, essas notícias foram sugeridas por Magnata Offshore, Sindicato dos YouTubers Libertários e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então vamos ouvir o Gilmar Mendes. Aqui eu estou pegando a gravação do pessoal da revista Oeste, tá? Os links ficam aqui na descrição do vídeo, mas esse trechozinho do Gilmar Mendes falando merda já está circulando aí na internet, num monte de lugar já. It's English. I would also like to express my gratitude to all foreign professors who persistently accepted our invitation to take part in this event. Thank you very much. Ficou estranho mesmo o Gilmar Mendes falando inglês, né? Mas beleza, deu para entender o que ele falou. Ele fez um agradecimento ali rapidinho ao pessoal que participou do evento dele, né? Só que ele esqueceu de lembrar que o pessoal estrangeiro veio justamente porque o pessoal brasileiro que sabe o tamanho da merda que é participar do Gilmar Palusa não queria entrar nessa história, né? Porque, porra, tá mais do que na cara que é roubada aqui, ó. O pessoal do Gazeta do Povo coloca uma explicação aqui muito bacana falando sobre a humilhação pública do STF em Portugal. Porque o Gilmar Palusa não foi nada mais nada menos do que isso, né? Um evento que é intrinsecamente ligado ao Gilmar Mendes, um evento que é evidentemente muito associado ao STF e não teve nada, não teve, só teve o Alexandre de Moraes, além do Gilmar Mendes lá no encontro. O Dino iria também, mas deu um chute no pé, deu um chute no móvel qualquer para poder dizer que quebrou a perna e que não podia ir, né, para não ficar feio para ele. Aqui, ó. O que era para ser um acontecimento memorável, porém, se transformou num constrangedor cenário de visível esvaziamento, tá? Mendes ficou radioativo e sua derrota ficou evidente. Dá para classificar como uma grande humilhação pública, né? Ano passado eram 3 mil participantes. Esse ano não chegou a 1.000. A verdade é que não vale a pena aparecer em um evento tão maculado, é o que diz aqui o Escorcin, né? Para além do baixo público, houve uma redução significativa na participação de ministros do STF e de membros do primeiro escalão do governo, né? O fórum sempre gerou questionamentos éticos. Era um centro de afluência de juízes, servidores e grandes escritórios de advocacia. O fato é que essas relações em si parecem pouco corretas, né? É verdade. E o pior é que o pessoal ia lá muito com dinheiro do próprio governo, bancado pelo próprio governo, o que é um absurdo por si só, né? O que teve desse discurso, no final das contas, nesse encontro, foi muita tentativa de censura, muita gente querendo censurar todo mundo. Olha só o que disse o Gilmar Mendes aqui sobre o que ele chama de manipulação algorítmica, né? Eu acho lindo esse pessoal usando a palavra algoritmo para cima e para baixo, sem nem ter ideia do que significa isso, porque para esse pessoal é isso, tá? É uma coisa que eles não entendem. Aí eles não entendem, eles usam isso para tudo, para dizer que é uma coisa ruim, que não sei o que é lá.
Segundo ele, a manipulação algorítmica ameaça a democracia. Não, Gilmar Mendes, não é de manipulação algorítmica coisa nenhuma. O problema é o seguinte, vocês não gostam de ser criticados, é só isso. Há críticas ao STF, essas críticas são pesadas, são críticas que têm justiça, e antigamente vocês estavam acostumados a contar com seus amigos na mídia tradicional socialista, na Rede Globo, na Folha de São Paulo, para não trazer essas críticas à tona. Vocês estavam acostumados a fazer as maiores barbaridades do mundo, e a imprensa amiga ficava ali ilustrando os bagos de vocês sem passar nada de crítica nisso daí. Como agora você tem uma outra alternativa, né, que é a internet, para as pessoas se expressarem de maneira livre, sem censura e sem o pessoal puxador de saco, você tem um problema, né? O que você não gosta, não tem manipulação algorítmica nenhuma, o que tem é críticas ao STF. E essas críticas ao STF que vocês não sabem responder. A única resposta que vem da boca de vocês é tentar calar todo mundo. Explica, Gilmar Mendes, é só explicar o seu rolo com a FGV, é só o Toffoli explicar a questão dele lá com o resort lá, o Taiaiá, não sei o que lá, é só o Alexandre de Moraes explicar o tal do relatório lá, o tal do contrato lá com a mulher dele, lá com o Vorcaro, não sei o que lá. O problema é isso, ao invés de explicarem as coisas, ou mais do que isso, né, de se submeterem à justiça, de serem avaliados como qualquer outra pessoa no Brasil, esse pessoal entende que, não, estão criticando o Alexandre de Moraes, então é manipulação algorítmica. Não, meu amigo, é uma crítica muito foda, é uma crítica que a população está olhando para isso, está vendo, caramba, realmente é um absurdo esse tipo de coisa, né? E é lógico, nesse mesmo evento, o Alexandre de Moraes também defendeu uma regulamentação mundial das redes sociais e coisa e tal, coisa que jamais vai acontecer, regulamentação mundial nunca não tem chance nenhuma de acontecer. Então essa é a situação, tá? A vergonha da coisa não é o Gilmar Mendes falar inglês mal. Falar inglês mal, meu amigo, não tem nada a ver, cara, tá tranquilo, um monte de gente fala inglês mal e sobrevive muito bem por aí, né? Agora, a questão toda é essa, a vergonha do Gilmar Palusa, é primeiro o fracasso dele, depois que surgiu todo esse tema, né, toda essa ligação dele com pessoas, digamos, questionáveis, né? Aliás, esse é um ponto, né? O Gilmar Palusa esse ano teve entrada, cobrou entrada, tá? Até ano passado era tudo de grátis. Por quê? Porque o Vorcaro bancava a porra toda, né? Os amigos bancavam a porra toda. Dessa vez não teve amigo bancando. Dessa vez tinha que pagar para entrar, né? E aí pagou para entrar, ninguém quis ir nessa porcaria, porque evidentemente o grande objetivo desse troço era a corrupção mesmo. Como não tem mais corrupção, vai fazer o que lá, né? Só vai estar se arriscando, só vai estar colocando seu nome num evento que já ficou marcado pela falta de ética, né? Quem que sobrou fazendo isso? Os estrangeiros, que ainda não perceberam o tamanho da burrada que é participar de um evento desse, né? Tinha muito socialista também, tá? Muito jornalista de esquerda nisso daqui, né? E o Enio Viterbo está lembrando aqui no caso do Gilmar Palusa, né? Lembrando dos casos que teve entre o Gilmar Mendes, a justiça brasileira, e a justiça portuguesa. O absurdo pelo qual o Alexandre de Moraes está sendo processado lá nos Estados Unidos, o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes fizeram equivalente na justiça portuguesa. É que na justiça portuguesa o pessoal não deu tanta bola assim. Lá nos Estados Unidos eles têm um respeito muito maior pela liberdade de expressão, eles viram o absurdo que é isso daí, né? Mas em Portugal isso não causou o repúdio que deveria causar em qualquer um, né? Olha só, em 2018 Gilmar Mendes supostamente teria sido ofendido durante um voo da TAP entre Lisboa e Madrid por um casal de brasileiros. Então o Gilmar Mendes e todo mundo do STF é odiado por qualquer brasileiro, então é normal que se eles estiverem num voo qualquer, que eles serão insultados, né? Aí o Gilmar Mendes tentou processar o casal em Portugal, mas perdeu, né? Porque é um casal de brasileiros que morava em Portugal, tentou processar na justiça portuguesa, mas aquele negócio que eu falo para vocês, esse pessoal só ganha aqui no Brasil porque são eles que decidem, né? Porque os casos dele não tem caso, xingou no voo, meu amigo, você é um idiota mesmo, porra. Assim, ele teve uma ideia, acionar o Alexandre de Moraes para que o casal fosse investigado diretamente no STF. Olha que maravilha, vamos investigar nós, né? Já que a justiça percebeu que não tem nada demais nesse negócio, que foi um mero dissabor, né? uma mera inconveniência, não foi de fato uma agressão, né? Então, pô, vamos nós investigar, que a gente vai chegar à conclusão de que é um absurdo, né? Com o prazo prescricional para crimes contra a honra já havia sido ultrapassado, o Gilmar acionou o casal em 2023 por crimes contra a democracia. Olha só, querem destruir. Me xingaram de boca de sapo. Eles querem destruir a democracia. Cara, que absurdo esse tipo de coisa, né? Aí o Ministério Público pediu que fosse ativada a cooperação internacional com Portugal para que fosse possível que os tripulantes do voo da TAP falassem sobre o ocorrido.
Mas a delegada de Polícia Federal que trabalhava com Alexandre de Moraes nesse inquérito simplesmente ignorou todo o processo de carta rogatória, convenção de Haia, aquela coisa toda, e fez um mero ofício diretamente para a TAP pedindo a identificação dos tripulantes, né? Os portugueses tiveram seus dados vazados pela TAP, o que é absurdo, porque a TAP não tinha o direito de responder essa carta não tem valor legal nenhum, né? E no final das contas, disseram que não identificaram nenhuma ofensa ao ministro Gilmar Mendes, ou seja, não foi para frente, porque os tripulantes da TAP acabaram sendo chamados pela polícia brasileira, responderam, a polícia brasileira, não teve nada, ninguém xingou ninguém não. E pronto, e ficou por isso mesmo, né? O Gilmar Mendes ainda fez um papel de palhaço depois de desrespeitar a justiça portuguesa, desrespeitar a Convenção de Haia, e esse pessoal continua achando que não, que estão arrasando, que estão, entre aspas, salvando a democracia. Não, meu amigo, vocês estão tentando esconder a corrupção de vocês, né? Tá aqui os dados do depoimento da comissária de bordo lá portuguesa. Cara, que absurdo, cara, que coisa absurda isso. Que violência. A justiça portuguesa devia fazer a mesma coisa. O pessoal em Portugal devia entrar na justiça contra o Gilmar Mendes, igual fizeram lá na Flórida, porque isso aqui é um absurdo. É porque a TAP, né? A TAP não vai fazer isso, infelizmente. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.